Gente, mas que lugar é esse? Tudo vazio. Parece abandonado. Alô? Nossa, nenhum vestígio de conhecimento. Vozinha chata na minha cabeça. Caraca. Quer saber? Acho que eu vou tirar um cochilo, né? Pra ver se passa, né? Olha, vinheta. Hora do Enem no ar, falando dela, a língua portuguesa. Mas antes, aquele merchan básico das nossas outras temporadas. Estão todas lá no youtube.com/TV Escola. Se inscrevem. E por falar em YouTube, temos a presença de um ícone da internet. Vem pra cá, professor Noslen Borges. Grande Lande. E aí, meu parceiro, tudo bom, cara? Tudo certo, Tudo e certo. contigo? Bom, tudo feliz. Bom, de novo aqui, estou muito feliz. Muito obrigado de novo pelo convite. Estou sempre às ordens. Como tá o uso da nossa língua na internet? Cara, tá louca, velho. Tá tenso? Assim, Tá olha, louca, mas em que sentido? A gente precisa pensar uma coisa bem importante. Uma coisa é a internet para comunicação. Outra coisa é pensar na língua portuguesa, norma culta dentro da internet. Porque assim, quando eu vou construir uma redação, vou fazer a redação numa prova de vestibular, de Enem, o que quer que seja, eu tenho que pensar na norma culta para escrever aquela redação. No entanto, na internet, quando eu vou comunicar com um amigo, vou mandar uma mensagem pro Lande, puxo meu celular. Chama aí. Só que eu não preciso ter a norma culta o tempo todo nesse processo. Certo. Porque aquele equipamento, o celular, não precisa ter a norma culta, porque não vai ter uma correção de um corretor, por exemplo. Eu preciso me fazer entender. Então, óbvio que a gente tem que priorizar, tentar ser o mais claro possível, usar a língua adequadamente. No entanto, a internet permite essa maleabilidade da língua. Professor, agora a internet como tema, assim, ela pode aparecer nas questões do Enem? Tenha certeza que ela vai aparecer. Tenha certeza. O Enem gosta de contemplar, né, a tecnologia, os meios de comunicação e a internet em si, que é a maior tecnologia que nós temos hoje aí de comunicação. Então, já apareceram várias questões utilizando a internet e vão aparecer ainda nos próximos Enems. Mesmo que o próximo Enem tenha temáticas diferentes, a temática da internet, da tecnologia, é comum e vai aparecer. Tenha certeza disso. É isso aí. Bom, você trouxe uma questão que tem tudo a ver com tudo que a gente bateu um papo aqui. Bora lá ver? Bora lá! Já tá na tela. Tá aí, Beleza, ó. olha aí. Questão 40 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. A ABL lança novo concurso cultural. Conte o conto sem aumentar um ponto. Beleza. E aí veio o texto motivador, o texto base da questão. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário, de 113 anos, um novo concurso cultural, intitulado Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto, baseado na obra A Cartomante de Machado de Assis. Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante, de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres, ou inferior, que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL ou AB Letras. Então, beleza, olha só, tá lá no site da Academia Brasileira de Letras esses textinho aí. Então, um concurso que a própria Academia Brasileira de Letras lançou usando a internet. Olha que massa. Então, para você ver como essa língua nossa, ela tem essa adaptação. Isso é uma coisa que é muito legal, eu gosto de falar muito. A língua portuguesa, ela é totalmente adaptável, ela é um organismo vivo. E ela está o tempo inteiro se movimentando para se adaptar à comunicação do povo, das pessoas que usam essa língua. Então, se essas pessoas estão atualizadas com a internet, a língua vai se adaptar de acordo com essas pessoas. Ou seja, ela vai sempre dar um jeitinho de continuar constituindo comunicação. A tudo mesmo, né? Ao tempo, a tudo, independente da época. Exatamente. Por isso que você pega lá os livros do Machado de Assis, ou pega um conto do Machado de Assis, tem uma linguagem toda própria daquela época. Muita gente lê hoje e fala, nossa, que linguagem rebuscada. Não, é uma linguagem arcaica, antiga. Mas para a época era uma linguagem do povo.
Então, provavelmente, as pessoas que daqui, sei lá, 50 anos forem pegar os nossos textos de hoje, vão falar, nossa, que linguagem arcaica. Não, é uma linguagem... Eles falavam tudo. É uma linguagem da época. Então, a língua portuguesa tem essa possibilidade de ser toda camaleoa aí. Bacana. Maravilha. E aí, ó, voltando então para a questão, o nosso enunciado pede o seguinte: o Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do... Bom, beleza. Então, ele está reforçando, né? Olha, tem um concurso que foi usado a partir do Twitter. Por que está usando o Twitter para esse concurso? Aí você vai ter que olhar alguns elementos do texto, não vou nem entrar ainda nas alternativas, só para a gente poder ter uma noção geral. Quando você olha para o texto diz assim, o nome do concurso é Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto. Então já está aí, ó, Conte um Conto Sem Aumentar um Ponto. E lá diz o seguinte, tem que usar 1.778 caracteres, que foi o que Machado de Assis usou na conclusão do conto dele. Então veja, falou em caractere é muito atual, é muito internet isso. Sim. E o Twitter é o mais clássico, né, das redes sociais em relação a caracteres. Ele surgiu lá com 140, hoje está com 280 caracteres. Ou seja, o Twitter eu só posso usar um texto de 280 caracteres. Bom, se eu estou usando o Twitter para reforçar a ideia da quantidade de caracteres, é porque eu quero o quê? Que tenha uma limitação. Beleza. Uma formatação limitada. Eu ia falar um formato, uma forma. Mas é o formato do Twitter, mas assim, limitando a quantidade de escrita, de quantidade de caracteres que tem ali dentro. Então, quer dizer, o Twitter tem tudo a ver com a proposta, porque ele limita os caracteres. Boa. Quando você lê a alternativa, depois você entendeu isso, vai ficar ridícula de fácil. Entendeu? Aí, ó, a letra A diz assim, ó, limite pré-determinado de extensão do texto. Vamos conferir, vai. Interesse pela participação de jovens. A atualidade do enredo proposto. Fidelidade a fatos cotidianos. Dinâmica da sequência narrativa. Não, professor, a gente já leu ali de cara, né? A gente falou muito da ideia do limite, tô certo? Que é a opção A. Eu bati na tecla do limite, porque o texto bate nessa tecla. A proposta desse texto, a proposta de fazer o conte o conto sem aumentar um ponto, é porque eu tenho um número X de caracteres que são os mesmos que o Machado utilizou. E eu, então, utilizei o Twitter para fazer referência a essa limitação de caractere. Acabou. Então, veja, é uma leitura e compreensão direta. Então, assim, de modo geral, eu preciso saber do Machado de Assis para resolver a questão? Não. Não necessariamente. É sempre bom saber do Machado, porque o Machado é Machado. Né? Mas, de modo geral, eu preciso entender o que a proposta do texto está me pedindo. Então, eu estou usando o Twitter, que é o meio ali, né, para divulgar essa proposta, porque ela tem a mesma proposta que o Twitter, de certa forma. Entendi. Usar um número X de caracteres. Então, a minha resposta fica fácil. Olha para isso, limite pré-determinado de extensão do texto. Então, assim, pelo que eu percebi, eu tinha que conhecer a mecânica do Twitter. Basicamente... Para resolver a questão, para fazer uma boa compreensão do texto. Na verdade, assim, ó, talvez não conhecer a mecânica do Twitter totalmente, mas entender que existe essa dinâmica nessa rede social. Aí, talvez seja um problema, porque, óbvio, a gente está pensando em pessoas novas fazendo a prova, jovens. Agora, se eu pego uma pessoa mais velha fazendo a prova, que não tem o conhecimento do Twitter, pode ser uma problemática. Então, só reforçando o gabarito, opção A. Limite pré-determinado de extensão do texto. Perfeito. Professor, em que medida você acha que o texto de apoio, eu sei que você falou ali que é super importante, mas em que medida ele pode ajudar ou atrapalhar? Quando a pessoa consegue ler o texto, ficar naquele texto, ela vai ter um texto como uma base para conseguir responder a questão. Se a pessoa, em vez de ficar presa ao texto, tentar extrapolar demais o texto, e aí vale uma coisa. Existem propostas, existem enunciados que pedem extrapolação. Do tipo, a partir do texto podemos... Aí se é a partir do texto, aí eu preciso extrapolar. Mas, de modo geral, o Enem não faz muita questão assim de a partir do texto. Se tiver um de acordo com, isso, aí é bom focar no texto. Focar no texto. De acordo com o texto. Então, o texto mostra que... então, sempre o enunciado vai te direcionar se você tem que extrapolar o texto ou não. De modo geral, Enem é sempre ao texto. E aí você fica preso ao texto, ele vai ser um suporte de resolução. Agora, se as pessoas não prestarem atenção nesse enunciado e não perceberem o que está sendo pedido nesse comando, aí a pessoa pode extrapolar o texto e ele vai ser um complicador em vez de ser um auxiliar. E a ideia do texto, especialmente questões do Enem, é de ser um auxiliar. Um apoio, né? Um apoio, suporte. uma base. Professor, qual você acha que é a maior dúvida da galera em questões desse tipo?
talvez a maior dúvida seja realmente o que fazer, né? Porque se eu leio apenas o texto e vou direto para as alternativas e passo o olho por cima do comando sem me atentar ao que o comando está pedindo, aí a pessoa não sabe muito o que fazer. O que esse texto está querendo de mim? Então, ler o comando é, assim, primordial, né? E quando eu falo comando, é o enunciado da questão mesmo. As palavras do enunciado da questão é que vão dar o direcionamento do que você precisa fazer. Então, se o texto está me pedindo para ler o texto e o texto quer me direcionar para isso, ou o texto está me convencendo a isso, então cada palavra que tem ali vai me direcionar. Quando eu falo um texto de convencimento, né, por exemplo, uma propaganda, que é um texto que volta e me aparece no Enem também, muitas vezes a pergunta da propaganda é, ele quer convencer a partir do quê? Então, essa ideia também do que eu quero a partir do texto. É um texto de convencimento ou não é? E aí entra a tal da teoria das funções da linguagem, que vai falar do texto conativo, referencial, essas funções todas aí, metalinguagem. Então, todas essas funções, por isso que é um conteúdo essencial para o Enem, dominar as funções da linguagem. As funções da linguagem tem que saber. São 6 funções da linguagem, de acordo com Jacobson. Jacobson é um cara super estudioso. Então, de acordo com o Jacobson, são 6 funções da linguagem e é essa teoria que o Enem aplica, tanto para a interpretação de texto como questões próprias só de identificação das funções da linguagem. Professor, uma coisa importante que vale a gente lembrar, né? Linguagens e códigos não se limita à língua portuguesa, inglês e espanhol, mas Perfeito. também os meios que as linguagens são usadas, tá certo? Perfeito, isso mesmo. Então, quando a gente fala em meios, né, tudo que tem comunicação é meio. Então, a internet é um meio de comunicação. Quando você para um outdoor, é um meio de comunicação. Uma placa de trânsito é um meio de comunicação. Então, tem vários meios onde a língua vai estar presente. E isso aparece no Enem. Esses meios também são explorados. Então, a maneira como vai aparecer... E, por exemplo, quando eu penso aí, voltando a falar do celular. Sim. Quando eu penso no celular, eu tenho um jeito próprio de escrever naquele meio de comunicação. Quando eu tenho um outdoor, eu tenho um jeito próprio de escrever naquele meio de comunicação. O Enem vai fazer exatamente isso. O Enem vai trabalhar com esses meios. Então ele vai colocar uma placa de trânsito para você fazer uma análise, um infográfico para fazer uma pergunta para você, que é um outro meio. Vai colocar um texto falando sobre a tecnologia, sobre a internet, toda a comunicação que rola nela. Vai colocar um outro texto, por exemplo, de uma própria placa de anúncio publicitário. E aí vai explorar esse meio do anúncio publicitário. Então, isso é muito comum no Enem. Por quê? Linguagens e códigos. Já que você está falando nisso, bora então interpretar mais um texto e resolver outra questão? Show! Tá aí na tela a questão 135 do Enem de 2011, caderno azul, primeira aplicação. Olha só, 2011, o Enem já trabalhava essas relações dos meios, certo? Olha só, tá lá. O que é possível dizer em 140 caracteres? Questão anterior eu falei, o Twitter já saiu de 140 para 280. Então essa aqui é dos antigos mesmo. Aí, sucesso do Twitter no Brasil é oportunidade única de compreender a importância da concisão nos gêneros de escrita. A máxima menos é mais nunca fez tanto sentido como no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo, não importa o quê, em 140 caracteres. Legal, isso aí não importa o quê, mas... Tem que dizer alguma coisa em 140, né? Tá ali. Desde que o serviço foi criado em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos que se faz dela. Do estilo querido diário à literatura concisa, passando por aforismos, citações, jornalismo, fofoca, humor, etc. Tudo ganha o espaço de um tweet, pew em inglês. E entender seu sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à escrita, a concisão. Então veja, aqui a ideia do texto é falar, olha, o Twitter está fazendo sucesso, mas as pessoas têm que estar ligadas porque o grande lance do Twitter é ser conciso. O que é ser conciso? Conseguir fazer um texto com clareza, com objetividade e que as pessoas tenham uma compreensão e o mínimo possível de caracteres, que seria os 140. Certo? Então, a objetividade, trazendo aí no mínimo quantidade de caracteres possível, que as pessoas leiam aquilo e, ou tem humor, ou tem o querido diário que ele falou ali, né? A partir do cotidiano. Então, que você seja conciso. Esse é o grande desafio. O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas a comunicação concisa. Por isso, essa rede social, então beleza. Por isso, essa rede social, então, devido a essa comunicação concisa, entre elas... A concisa por quê? Porque o texto termina falando da concisão. Então ele quer saber
De acordo com essa concisão, que dentre tantas coisas que o Twitter tem. Ele julga que uma das mais importantes, a concisão. Sim. Então, por isso essa rede social, agora a gente vai ver as alternativas e ver o que tem a ver com essa rede social aí. É um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão. B. Constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. Letra C. É restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos e, portanto, é pouco útil. Letra D. Interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco reflexiva. E letra E. Estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a comunicação interativa. O texto, ele está sendo depreciativo com o Twitter? Não. Está dizendo que está tendo muita gente aderindo ao Twitter, certo? A rede que foi criada em 2006, em 2011 agora já está bombando, né? Essa rede que tem a concisão como um dos focos principais. Então, não é um texto depreciativo. Então, qualquer alternativa que for depreciativa em relação ao Twitter, você já pode tirar, certo? Então, vamos lá. Onde que eu tenho aí algo depreciativo? A letra D, interfere negativamente no processo de escrita. Já posso tirar fora, porque não está sendo depreciativo com o Twitter, então já tira a letra D. Qual outra que eu posso dizer que também não tem a ver com o próprio texto? Letra C, é pouco útil. Isso, é restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos? Não, não é pouco útil, está dizendo que está tendo muita adesão, então as pessoas estão gostando de usar esse tipo de rede social. Beleza? Então já eliminei duas nessa brincadeira. Sim. Beleza. Aí eu volto na letra A. A letra A diz assim, é um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão. Em algum momento do texto ele fala sobre isso? Não, fala de concisão. Nada. Ele nem cita se é elitizado, se não é, quem que está aderindo, se é classe alta, classe... Então, pode tirar fora. Ficou a letra B e letra E. A letra B diz, constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. A aquisição da escrita, não. eu aprendo lá quando eu sou pequenininho, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto aninho. Então, não é aquisição da escrita. É um desenvolvimento da escrita diferente. Uma adaptação, né? Como você falou. Essa coisa camaleônica aí da língua, né? Então, também não tem a ver. E quando você olha a letra E, estimula a produção de frases com clareza e objetividade. Quase significado de conciso. Exatamente, que eu falei agora no começo da explicação. Fatores que potencializam a comunicação interativa. Então, essa interatividade que está arrebanhando cada vez mais pessoas e que hoje, tanto que agora tiveram que aumentar a quantidade de caracteres já, porque as pessoas estão usando muito e é uma das grandes redes sociais do mundo aí, o tal do Twitter do Piu. É isso aí, Piu. É muito engraçado isso. Agora, professor, quem não está muito conectado à internet, não participa desse meio, teria dificuldade em resolver essa questão? Então vamos lá. Você viu que eu resolvi a questão sem falar muito do Twitter, porque eu já tinha falado na outra questão. Eu fui com base no texto. O texto não me diz que ele é elitizado, o texto não me diz que ele é pouco útil. Então eu fiquei preso ao texto. Eu resolvi toda a questão com base no texto que eles me deram. Então, o Enem te dá o texto para ser a base para a tua resolução. Por isso que eu falei agora há pouco. Você olha para o texto e ele tem que ser base. Ele não pode ser um problema. Pelo contrário, ele está ali para te ajudar. Então, se eu ficar preso ao texto, eu vou conseguir resolver todas as questões do Enem. Óbvio, tem que ter paciência, leitura, calma. E por isso que, para treinar esse tipo de questão, você tem que fazer várias do mesmo tipo. Várias do mesmo tipo. E aí você vai pegando o jeito da leitura e a dinâmica dos textos que cai na prova do Enem. Só confirmando o gabarito, opção E. Estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a comunicação interativa. Show de bola. A gente falou muito sobre a mensagem e o meio. Eu quero te propor um debate em cima disso, pode ser? Show de bola, vamos lá. Machado de Assis é neto de escravo. Sofre com preconceito. Tem epilepsia. Sinais de gagueira. Com 6 anos, perde a irmã para varíola. Aos 10, a mãe, que morre de tuberculose. Aos 25, perde o pai. Era o clássico tem tudo para dar errado e se torna esse mestre da literatura universal. A gente pode dizer que ele era a mensagem e o meio? Perfeito, cara. Acho que Machado de Assis ele é a personificação do que McLuhan falou. McLuhan falava exatamente isso, né? Que a mensagem e o meio, o meio é a própria mensagem. Então o meio que eu tenho faz o conteúdo acontecer.
E o Machado de Assis, ele é tudo isso junto. Então ele é a personificação do que McLuhan fala nos estudos dele, né? Então o McLuhan, que foi esse grande professor de inglês canadense, trouxe essa realidade e que se personifica em Machado de Assis, com certeza. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, quanto vale o print de um tweet? Depende do dono do tweet. Porque se esse dono for alguém muito famoso, pode ser que esse print valha muito. Ou pode ser que não valha nada também. A expressão 280 caracteres possui 10 caracteres. Que reflexão você faz sobre isso? 10 caracteres elevado a um tweet. Ficou matemático, eu sei, mas ficou bom. Você que disse. Você acha que o Twitter pode indicar uma recessão alfabética e a gente está economizando até letra hoje em dia? Com a crise que está por aí, a gente tem economizado letra. O internetês já começou esse processo de economia de letras, economia de palavras e reestruturação, né, de palavras, fazendo um corte nos gastos de letras. Bom, você já empacou no Twitter por causa de caracteres? Várias vezes. E a estratégia para sair disso? 3 pontinhos. Pensando nisso, esse seu várias vezes, não teria muitos caracteres? Quando a gente trava no Twitter, a gente pode chegar até 280. Então podia ser vários até 280. E o que você faria se ficasse sem palavras? Esse foi Nosley Borges no nosso Momento Pop Prof. Professor, agora eu quero te pedir uma dica, um conselho para quem quer se aprofundar nos assuntos que a gente tratou aqui hoje. É interessante fazer questões desse tipo de coisa, desse tipo de assunto, desse tipo de questão que cai no Enem. Percurso educativo tem um monte de questão assim, um monte de questão desse tipo, porque o Enem trabalha com isso há muitos anos, então vale a pena ir atrás lá do percurso educativo e fazer todas as questõezinhas para você se adaptar e entender a dinâmica. Vale a pena você tá ligado também em todas as redes sociais que existem. E aí, assim, mas eu sou um cara que não sou meio avesso à rede social. Você não precisa estar na rede, mas ler sobre o que tratam as redes sociais. Porque é tema recorrente no Enem, a tecnologia em si. A tecnologia é tema recorrente, então precisa ler mais sobre isso. Então, mesmo que você não tenha rede social, que você não faça parte nenhuma, o que hoje em dia é meio difícil, bem raro. Mas vale a pena você ler e entender qual é a dinâmica e a proposta de cada uma dessas redes sociais. Isso é bem interessante também fazer. E tem uma plataforma aí também, né, professor, que você deve conhecer. Não, você conhece uma plataforma aí que deve estar fazendo um sucesso? Não, tem algumas aí que eu conheço, né? Qual aí? Tem um tal do YouTube, tem um tal de professornosnem.com.br. Tem umas coisas aí, né? Então, também quem quiser dar uma passadinha lá, professornosnem.com.br, tem um monte de coisa em língua portuguesa, tem material de apoio, tem um monte de questão também. A gente também procura trabalhar o mais... digamos, mais mastigadinho, mais conciso possível para as pessoas entenderem a língua portuguesa. Também tem o canal no YouTube, né? Professor Noslen lá, no youtube.com/Professor Noslen. Também tem bastante aula lá, então que as pessoas possam passar. E também, por que não, no meu Instagram, que eu também dou dicas lá no Instagram, né? Vai falar em rede social, né? Lá no Instagram também, @Professor Noslen, também tem algumas dicas de português, algumas não, bastantes dicas de português, para que as pessoas possam também estar ligadinhas aí na língua portuguesa de um jeitão diferente aí. É isso aí. Professor, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Obrigado de toda a ajuda. Tamo junto, brigadão, tamo junto. Bom, a gente fica por aqui, então até a próxima.